www.youtube.com/Thiago Namastê. Ayurveda gratuito e inteligente ao seu dispor. É isso que eu ia perguntar. Tá. Uma lanterna na cara dele. Pode ir. Então, assim, a ideia basicamente é o seguinte: mais ou menos nessa era que a gente vive, teoricamente o nosso corpo é projetado para viver com qualidade 120 anos. Tá? E esses 120 anos é dividido em termos de experiências psíquicas, experiências físicas, em 9 grandes diferentes disjuntores, 9 grandes diferentes modalidades. Tem uma modalidade mágica para você entrar em contato com coisas espirituais, tem uma modalidade mágica para você vivenciar prazeres, outra modalidade mais para você encontrar quem você é, outra para você descobrir como fazer o que você é. Aí depois que você já descobriu como você é, para agir sobre isso, para encontrar um caminho de responsabilidade, um caminho espiritual, e depois um caminho de entender que essas coisas passam e que é uma nova vida. Então, são 9 grandes fases que a gente é, digamos assim, exposto nesse processo de 120 anos. Porém, nem sempre a gente vive 120 anos, certo? Então, assim, fases mais espirituais, como a que você comentou no teu relato, elas fazem com que a gente, às vezes com 12 anos, 5 anos, 3 anos, 50 anos, 80 anos, entre numa fase da vida mais espiritualista. E essa que você comentou está muito voltada à questão de experiência com o passado, da experiência da vida com o passado e também da experiência com a vida do presente. E essa polaridade é uma polaridade que envolve a ideia do eclipse do Sol e a ideia do eclipse da Lua. A ideia do eclipse do Sol é aquele lugar, aquela fase da vida onde que nesse mundo é chamado de cauda do dragão, Ketu, etc. e tal. Ele envolve essa noção de familiaridade muito forte com o que você já fez. Pode ser espiritualidade, pode ser materialidade, pode ser carpintaria, pode ser advocacia, pode ser o que for, certo? Então essa fase da vida é uma noção assim de tipo, eu já fiz isso alguma vez. Eu tô lendo esse livro aqui, eu tô arrepiado como se eu estivesse relembrando isso de uma maneira, já sei isso, já conheço isso, eu sei o que é. Não pode nunca ter falado lituanês na vida antes, mas aquele livro de lituanês aparece para você de uma maneira tipo inexplicável, certo? Então esse polo do eclipse do Sol, do Ketu, ele faz com que a gente tenha uma sensação muito grande de familiaridade e maestria em relação ao que está sendo vivido. Como se você tivesse nascido PhD em alguma coisa que você nem sabe o que é. Mas quando ela aparece na tua frente, você tem muita habilidade de lidar com aquilo, certo? Então é o nosso ponto mestre do passado. Na outra ponta, 180 graus disso, está o nosso eclipse da Lua, que é o ponto onde a gente não tem a menor capacidade de fazer aquelas coisas. Aquilo é um grande mundo maravilhoso, novo, encantador, e a gente vem para essa vida com a ambição, em um certo sentido, de estar do outro lado da história. Se antes você queria ficar meditando 20 horas por dia, agora, em um certo sentido, você quer ficar 20 horas por dia na matéria, no Las Vegas ou qualquer coisa que seja. Peguei um Las Vegas como um símbolo, certo? Então, a ideia é que existe uma tensão entre o lugar que a gente tem muito conforto e que a gente sabe fazer muito bem aquilo, mas aquilo a gente já terminou o jogo e não tem mais graça. E o ponto oposto, diametralmente oposto, completamente oposto daquilo que a gente não sabe nada e que a gente vem muito movido a descobrir o que é esse lugar, certo? Esse nessa terminologia é chamado de eclipse lunar, cabeça do dragão, Rahu, etc. e tal. E o mais interessante, como você mesmo relatou, é que essa tensão entre a cabeça e a cauda, entre o Rahu e o Ketu, faz com que muitas horas você queira ir para o mundo material, ou espiritual, ou tipo, profissional, não importa, tá? Um ponto onde tipo, você sabe que você não sabe fazer aquilo, mas você de alguma maneira quer aprender aquilo, e no meio do caminho você bate cabeça, você corta, você se machuca, você tem um monte de problema, e você tem uma ambição muito forte nesse sentido. E em alguns momentos você sente que você tem que descansar naquele conhecimento anterior, naquela vida anterior, naquele passado que você já é mestre, para tipo dar uma refrescada na cabeça, porque o sol está muito quente. Aí depois que você refresca a cabeça, você fala assim, mas agora aqui já não tem mais graça.
Eu quero de novo me Outra expor coisa. a aquele negócio que vem uma ambição, um desejo, um desafio de novo. Então, todo mundo tem essa polaridade no mapa. Entre aquilo que é a grande ambição e que a gente sabe fazer muito pouco, que em certo sentido é uma locomotiva na nossa vida. A gente não sabe porquê, mas a gente que persegue aquilo. Isso pode ser tipo fazer da jardinagem, pode ser tipo ser presidente dos Estados Unidos, pode ser o que for. Não precisa ser uma ambição assim, entre aspas, válida. Pode ser qualquer ambição que seja, certo? E aquele ponto de refrescar a cabeça. Nossa, tá difícil demais, tá muito complicado. Então, isso vendo o teu relato, para mim foi assim interessante de puxar esse ponto, porque uma coisa é você falar para a pessoa dentro de uma sessão sobre isso, certo? Mas o que eu gosto muito de ver assim desse conhecimento do Jyotish é ver ele vivo na nossa frente. Não de uma coisa teórica que você estuda lá e aí essa data, não sei o quê. Esse conhecimento ele ajuda a gente a se entender melhor. Por que umas coisas acontecem numa época da nossa vida, depois, num certo sentido, ainda que haja aquela familiaridade, não tem aqueles mesmos tipos de experiência. Como se a fase da vida fosse mudando ao longo do tempo e alguma coisa... Para mim, assim, ficou claro que eu tinha que abdicar. Mas essa ideia do Keto é justamente essa ideia assim do tipo, esse passado você já concluiu, game over, sabe? Assim, tipo, aquilo dali você já é mestre naquilo, tá na hora de você... É quase como tá vivo e tá morto ao mesmo tempo e tá bem morto. Mas é aquele lugar assim que... Não, é como se você já tivesse desencarnado. Passado Tivesse consciência disso, tivesse muito feliz de estar aqui, mas ao mesmo tempo você não está assumindo a sua vida do jeito que você deveria. E aí essa parte de não assumir a vida do jeito que deveria, é essa ambição de, no teu caso, ir para a materialidade, porque vai ver numas vidas passadas, você passou um montão de tempo meditando, e em algum momento lá você falou, pô, eu queria de repente ter uma vida mais que nem essas pessoas que moram no mundo material. Como é que seria? Sabe, às vezes você ficou tão... E aí esse desejo, ele impulsiona... Eu acho assim, ó, complemento, eu concordo com o que você disse, é um pouquinho mais, porque assim, ó, tipo, você olha para um cidadão, por exemplo, vou pegar o exemplo da estrada que eu vim hoje. O cidadão, ele compra o carro maior que tiver, nem cabe na rua. Mesmo que seja para ele andar sozinho, ele liga o farol bem forte e diz, sai da minha frente, porque eu sou dono de tudo. Quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando, o que ele pensa exatamente? Qual é o sentido? Que significa isso? Que existe um carro que a gente possa entrar dentro, que a gente se torna melhor do que alguém? Ele realmente acha que ele pode morar numa casa que o torna melhor que os outros seres humanos? Acha? Ele acha. Ele acha. Então assim, eu sou tão diametralmente Num outro mundo? de outro mundo que não entende esse raciocínio. Então, mas é isso aí que vem essa ambição de conseguir entender esse lugar. Então, E isso é orar. Você convivendo com isso... E aí, quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail ou do Facebook abaixo. Namastê.